Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Jesus, ele nos ensina a forma que deve proceder diante dos inimigos. O que acontece é quando uma porta excelente da graça que nos foi aberta, porta do qual ninguém há de se fechar, assim, quando se abre a porta excelente da graça, se levanta muitos inimigos. E Jesus nos ensina a forma de se conduzir diante daqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus, sendo ele ungido, o Messias, o Rabi. Nós, assim como ele nos ensina, não buscamos honra de homens. Nós temos aquele que, assim como o Pai o justificou e o glorificou, ele é aquele que nos justifica e glorifica para o seu nome é glorificado sobre toda a terra. Nós mesmos não existe meritocracia. É certo que as obras que são produzidas através do seu Espírito, por isso é dom gratuito, para que ninguém glorie de suas próprias obras. Ele não divide com homens, mas nos ensina que é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós e nos compartilha aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mortalidade porque nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, aqueles que alcançarão as regiões celestiais se perseverarem até o fim, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E quando ele nos diz, se o teu inimigo pedir para andar uma légua, ande duas, ele está nos ensinando porque, na verdade, aqueles que estão sendo conduzidos pelo seu Espírito, há sempre uma constância e perseverança e o domínio próprio, assim como a mansidão, ela é marcante naqueles que perseveram. Assim como aqueles que não são conduzidos segundo o seu Espírito, por isso se levantam muitos inimigos, por mais que eles procuram se disfarçar, uma hora inflama a ira, uma hora expõe a sua tolice. Por isso que Jesus nos ensina andar duas léguas. Na verdade, ele está nos dizendo que nós devemos dar tempo para que o testemunho seja revelado. Aquele que é verdadeiro, por ser conduzido segundo o seu Espírito, assim como aquele que seu testemunho é falso, porque ainda que ele anuncia a verdade, ele não pratica e os seus caminhos são revelados, aonde são tortuosos. É como um gráfico, aqueles que são constantes está sempre alinhado, está em retidão. Aqueles que estão segundo o poder da lei, do pecado e da ira, sempre inconstantes, oscilantes, os seus testemunhos. Ainda que procure demonstrar retidão, o Senhor é aquele que revela. Por isso, dele é o tempo, dele é a indignação, é a ira. Ele sabe entre os que perseveram com justiça, assim como os que perseveram na injustiça. Aqueles que andam na injustiça vão procurar disfarçar sendo justos. Ele dizia, vós sois os que justificam a si mesmo. Aqueles que estão segundo a sua condução sendo justos, não justifica a si mesmo. Espera com que o Senhor, no devido tempo, é aquele que nos justifica e temos uma consciência examinando a si mesmo como cumpridores, tudo por conta do seu Espírito, aonde também ele disse, se te baterem numa face, oferece a outra. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue,
mas sim contra os principados e potestades. Nós jamais usamos a espada da justiça, nós usamos a espada da verdade, que é a palavra manejada bem, tanto na defesa como no ataque. Assim ele nos ensina aqueles que perseveram manejando bem a palavra da verdade por conta do seu espírito. Porque ninguém pode se for por si mesmo. E ele é aquele que tem a espada da justiça e a palavra final é a dele. Ele tem uma palavra a ponto de dividir a alma do espírito. Assim a palavra diz. E nenhum dos míseros cacos espalhados ao chão podem contender com seu oleiro e dizer porque fazes assim, assim como também ninguém é capaz de deter o seu pneuma, o fôlego de vida. A vida é um conto ligeiro, uma neblina que logo se dissipa. A palavra diz: se alguns chegam a 70, outros a 80 pela sua robustez, é enfado e canseira. E muitos nem chegam a isso porque os seus dias lhes são abreviados, porque estão sempre acrescentando algo nesta profecia, e por estar acrescentando e semeando segundo a carne, semeia para a ruína e da própria destruição. Assim, aquele que semeia pelo Espírito, vida com abundância e a vida vindoura, e ainda que seus dias lhe sejam interrompidos, são aqueles que não enfrentarão a segunda morte, e falamos da alma, e alcançarão as regiões celestiais, aqueles que dormem em Cristo. Assim como aqueles que o rejeitam, não conseguirão enfrentar a segunda morte, e estarão com a sua a um lugar onde o fogo não se apaga, é como um graveto, um espinheiro lançado ao fogo. Lembrai-vos de Moisés, que relata sobre a sarça ardente, o espinheiro, que não era consumido pelo fogo. Assim, se apressai em arrepender-se e estar na constante mudança, porque os dias se aproximam depressa, aquele grande dia do qual aguardamos ansiosos, porque ele vem buscar um povo unido numa só fé, num só batismo, num só coração, bem disposto, aonde ali haverá o Shabat, o repouso do Senhor, para aqueles que perseverarem aqui, trabalhando de dia e de noite, segundo o propósito do qual ele nos designou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.